Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula 2 de Didática 1 e hoje nós vamos falar literalmente o que é a didática. Didática é a mesma coisa que metodologia, do que método? Então é isso que nós vamos ver hoje. O que é a didática? Nós podemos definir didática como um ramo da pedagogia, este que estuda a prática do ensino, tanto nos aspectos práticos quanto nos aspectos operacionais. Mas qual seria o objetivo de utilizar a didática? Nós podemos dizer que o objetivo principal de utilizar a didática é poder organizar os conteúdos. Se a didática é responsável pelos processos práticos e pelos operacionais, nós podemos dizer que a didática é responsável por todo o processo de ensino, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a aprendizado exige uma didática. A didática tem como seu objetivo principal a organização dos conteúdos. Podemos dizer então que a didática é o próprio ensino, você organizar os seus conteúdos conforme será ensinado. A didática pode ser dividida em dois grandes grupos, a didática geral e a didática específica. A didática geral é aquela que não determina seu público, de um conhecimento universal, que pode ser aplicado a qualquer pessoa. E a didática específica é aquela que analisa os conteúdos para aplicar para um determinado público. Como nós podemos falar aqui no balé clássico, nós organizamos um conteúdo de balé clássico para aplicar a um público que está interessado naquele conhecimento. Matemática, nós organizamos um conteúdo de aprendizado para determinada idade, da mesma forma que nós fazemos no balé. Nós determinamos o conteúdo para determinada idade, nós determinamos o conteúdo conforme o nível técnico. Então, tudo isso é organização pedagógica, organização didática e entra dentro de conhecimentos de didática específica, que são voltadas para algum tipo de conhecimento e um tipo de grupo determinado. Muitas pessoas confundem didática com metodologia e muitas pessoas também confundem metodologia com método, que nós já falamos um pouquinho lá em Baby Class sobre isso, que método é diferente de metodologia. E também depois nós vamos fazer um adendo que é diferente de metodologia de aula, quando nós escrevemos a metodologia de aula. Aqui, nós vamos diferenciar um pouquinho da didática da metodologia. A didática e a metodologia podem parecer a mesma coisa por um fator, porque as duas organizam seu conteúdo para determinada aplicação. Outro fator em comum entre a didática e a metodologia é que as duas julgam um valor transformando em integração. A didática julga o mérito também e a metodologia não julga mérito. Então, o que nós podemos dizer de diferença da didática e da metodologia é que a didática julga o mérito e a metodologia não julga o mérito. Mas vamos falar um pouquinho sobre a didática em si. O que a didática faz e como nós a utilizamos. Primeiramente, a didática ela vem para integrar a teoria com a prática. Segundo ponto, a didática trabalha com um conjunto de técnicas para transmitir determinado conhecimento. Outro fator que a didática faz, ela ajuda na construção do conhecimento para o próprio conhecimento, ou seja, nós podemos dizer que a didática ela auxilia no processo de reconhecimento de um conhecimento. Consegue entender? Uma coisa que nós podemos agora ver na diferença da didática e metodologia, porque nós podemos fazer essa construção de conhecimento em um ser com ou sem didática, utilizando uma metodologia. Dentro de tudo isso, nós podemos dizer que a didática tem um objetivo fundamental, que seria se preocupar com as estratégias do ensino, que seria se preocupar com as estratégias que nós vamos utilizar durante esse processo. Seria a formulação da aprendizagem. Nós poderíamos dizer então, em outras palavras, que a didática é aquela que transforma a teoria na prática do aprendizado. E nós não estamos só falando sobre a prática do balé, nós estamos falando de qualquer conhecimento específico. Nós estamos falando da construção do conhecimento, aquilo que sai do breu do pensamento e vai realmente para a interiorização do aprendizado, aquilo que o aluno realmente guarda. Porque muitas vezes nós vemos alunos que vão até para a aula de balé, vamos dar exemplo aqui dentro da aula de balé, fazem, repetem, mas não aprendem aquilo, porque ainda não conseguiram assimilar. Então, como que
que a gente vê se nosso processo de ensino está sendo válido. Então, quem sabe nós precisamos mudar a estratégia daquele ensino, para que o aluno consiga realmente entender e interiorizar aquele aprendizado. Outra preocupação importante também é se aquele conhecimento que nós queremos transmitir está passível de aprendizado. Será que nós precisamos fazer alterações para que ele possa ser aprendido? Que dividir ele em fases, por exemplo, é o que a gente faz no balé clássico, né? Tem coisas que a gente não sai ensinando quando a criança é pequena. Você não vai ensinar um brisé, por exemplo, para uma criança, né? Não vai ensinar um cissone porque não faz parte ainda do aprendizado dela. Então nós precisamos começar a ensinar pelos passos básicos, né? Começar a ensinar os fundamentos para depois chegar em um nível mais avançado. Tudo isso é periodização. Isso é importante para que o aprendizado seja realmente assimilado e não seja uma mera reprodução. E uma coisa importante de se entender sobre didática é que o professor pode ter domínio daquele conhecimento, mas se ele não tiver didática de ensino, ele não consegue transmitir aquele conhecimento. E a gente vê muito isso no balé, que nós temos professores que às vezes foram bailarinos, detêm aquele conhecimento da técnica, mas não conseguem transmitir ao seu aluno de forma eficaz. Não consegue transformar ou dividir em um processo que possa ser aprendido por aqueles alunos. Então, isso é um fator determinante para a gente dizer se aquele é um bom professor ou um mau professor. Porque ser professor é ter a habilidade de poder transmitir aquele conhecimento e não tornar os nossos alunos em meros reprodutores. Não é para você chegar e mostrar o passo e ele simplesmente reproduzir. Você precisa fazer o seu aluno entender qual é o processo de execução daquele exercício, como ele realmente deve ser executado de dentro para fora e não só de fora. Então, muitas vezes os alunos fazem o Tandi, fazem o GT simplesmente por uma reprodução e nunca vai sair do jeito que é. Por quê? Porque o aluno não entendeu a dinâmica do exercício, como se realiza, quais músculos ativam, como deve realmente estar a postura. E só falar para o aluno, corrija essa postura, estica a ponta de pé, isso não vai fazer o aluno executar corretamente. O professor tem que estar apto a explicar, a saber a linguagem adequada para determinadas idades, para que realmente o aluno entenda o que ele deve fazer para chegar naquele objetivo ou conseguir reproduzir aquele movimento que o professor está mostrando. E não é simplesmente fazer o movimento. Então, a didática é muito importante para formar professores. Sem didática, não existe professor. E nós podemos dizer que a didática, ela necessita de planejamento e está dividida em 4 fases desse planejamento: entrada da informação, análise e transformação, execução e apresentação e reanálise e diagnóstico. Quando nós estamos pensando em didática, é bom a gente estabelecer um roteiro sobre aquilo que nós vamos ensinar e a repensar qual é o objetivo que eu quero com aquilo, qual é o meu objetivo em ensinar aquilo. Como que eu vou distribuir o tempo que eu tenho para ensinar aquilo ao meu aluno? Como eu vou apresentar o assunto aos meus alunos? Quais recursos eu vou utilizar para apresentar aquele assunto que eu quero? E quais atividades eu vou desenvolver durante esse processo? E também como eu vou avaliar posteriormente aquele conteúdo. Como eu vou definir os padrões do que eu quero para aqueles alunos. E depois eu posso, no final desse processo, eu posso reavaliar para construir novamente o ponto de partida do meu ensino. A didática, ela é definida por alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da unidade, que define que aquele não é o fim, que aquela atividade faz parte de um todo, faz parte de outras atividades, que nós podemos dizer que são as macroatividades. Outro princípio é o princípio da continuidade, que define o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada. Também preciso trabalhar com flexibilidade, ou seja, eu preciso da oportunidade de ajustes durante o meu processo, a percepção se aquilo está sendo bom para os meus alunos ou se eu preciso fazer alterações. Outro princípio a ser trabalhado e que necessita quando você realiza um planejamento utilizando de didática é a clareza.
Você precisa trabalhar de forma clara, aonde não se tenha tantos rodeios para aquele aprendizado, que você transmita seu conhecimento da melhor forma possível e com clareza. E isso já remete também a outro princípio, que seria a objetividade. Sem muitos rodeios, ensine aquilo que o aluno está lá disposto a aprender. Nós podemos dizer que tanto a clareza quanto a objetividade, elas dependem uma da outra. Sempre exponha aquele conhecimento ao aluno, exponha o que você quer, o que você espera do aluno, que tudo isso vai ajudar no processo. E outra coisa que nós precisamos nos preocupar na didática é o próprio conteúdo. O que eu vou ensinar, por que eu vou ensinar aquilo e para quem eu vou ensinar. A didática utiliza de alguns critérios muito importantes para essa construção do processo, que seria utilizar de uma lógica, que seria o processo de gradualidade e o processo de continuidade, que essas próprias palavras praticamente já definem o seu objetivo. Utilizar de uma lógica seria o que é mais fácil primeiro, para depois se ensinando o que é mais difícil. O processo de gradualidade, que seria dividir em partes, Não passar tudo de uma vez, vamos dividir em partes para facilitar o processo de ensino. Então, ter didática é pensar em tudo isso. Utilizar os recursos didáticos é isso, transformar em ser passível de aprendizado. E o processo de continuidade, um ponto sempre deve levar a outro. E para a gente encerrar essa aula, sei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender a diferença da didática para a metodologia, ou até mesmo da metodologia para o método. Fica aqui mais uma definição para vocês saberem diferenciar método de metodologia. A palavra método está ligada a caminho, modos de proceder a fim de atingir determinado objetivo. Já o termo metodologia representa uma ciência cujo objetivo está ligado ao estudo do método. E como nós já falamos nessa aula, também existe a diferença da metodologia para a didática, Sendo que uma avalia o mérito e a outra não. A didática avalia o mérito, a metodologia não avalia o mérito. Então encerramos aqui a nossa aula 2, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre os princípios da didática e eu espero vocês na aula 3 para a gente falar um pouquinho sobre planejamento. Até mais!